lá, em junho de 1993, ou seja, há 21 anos atrás, entrava em vigor a Lei 8666, conhecida também como a Lei das Licitações. E ela chegava com o objetivo de dar mais lisura e rigor aos processos de compras e de contratação de serviços na administração pública. Porém, a nova lei chegava às vésperas de uma revolução digital que criou situações impossíveis de serem previstas até então. Talvez isso justifique o grande número de mudanças que essas regras sofreram. Em 2 décadas foram 61 medidas provisórias, 19 leis, fora as 600 propostas de mudanças apresentadas aqui no Congresso Nacional. No Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, está em debate um projeto que prevê uma ampla mudança da Lei das Licitações. A matéria esteve em pauta, entrou em processo de votação, mas foi retirada por um pedido de vista. Nós vamos conversar nesse Cidadania sobre esse assunto tão técnico, tão árido e tão importante para o exercício da nossa cidadania no papel de contribuintes. Para isso, nós vamos conversar com o Dr. Murilo Jacobi, ele que é advogado, professor, consultor e atua nesse ambiente das licitações já há alguns anos. Não é isso, professor? Queria, então, agradecer a sua presença aqui no Cidadania. Obrigado, é um prazer estar aqui, Tânia. Muito obrigada aqui pela sua presença no nosso programa. É um prazer estar aqui. Vai ser interessante conversar com o senhor que tem a prática da aplicação dessa lei, o convívio com essas regras, essa lógica das licitações no nosso país. Porque o senhor se dedica a esse assunto já desde 2003, não é isso? Exatamente. Tenho trabalhado nessa área desde 2003, com experiência tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Já fui servidor público aplicando a lei e hoje sou advogado trabalhando com quem aplica com a lei. E aí o senhor começou a trabalhar em 2003, que para essas regras de licitação já foram um marco, né? Isso. Aliás, uma lei para licitações no nosso país realmente conseguiu o objetivo de mudar uma cultura no país? Acredito que sim, Tânia. Antes da Lei 8666, a concepção de licitações e contratações era um tema muito mais solto. E a Lei de Licitações veio regulamentar de uma maneira bem justa, colocando conceitos. É uma das primeiras leis no país que traz conceitos nela. Então, ela determina o que é um projeto básico, o que é um certo procedimento e foi colocando amarras no procedimento licitatório e na contratação pública de forma a tornar o procedimento mais transparente e mais eficiente. Então, já começava a tentar evitar, assim, vamos dizer, que na administração pública, uma ação entre amigos acontecesse. No critério de escolha de um serviço, de um bem, entravam outros critérios que não a amizade, que não a influência. Isso. A lei veio sem dúvida e teve sucesso nisso, com o objetivo de moralizar a licitação. Mas 2003, quando o senhor começou a usar da lei, foi também um marco, uma mudança impactante nessas regras. Verdade. Há um ano atrás, em 2002, veio a lei do pregão, que trouxe uma nova modalidade de licitação, usando procedimentos muito mais céleres, muito mais eficientes, do nosso ponto de vista, quanto às modalidades trazidas na 8666. Porque o pregão, ele acontece no ambiente digital, é isso ou não? Em 2002, não. Ainda não. Logo depois veio. Mas o pregão, ele já previa que primeiro eu analisaria os preços e depois eu analisaria a documentação dos licitantes. Quando a gente fala de uma forma simples, é difícil de entender, mas se eu trouxer um exemplo, eu acho que fica mais claro. Com certeza. Quando estão fazendo uma licitação para a construção de um prédio, na modalidade da 8666, qualquer das modalidades da 8666, se tivessem 20 licitantes presentes, eu teria que analisar a documentação desses 20 licitantes, que poderia variar a 5 folhas de papel a um montante, a um processo desse tamanho, porque eu trataria de um processo complexo, de um projeto complexo. No pregão, não. Eu primeiro disputo o preço de todo mundo, e aí eu só vou olhar a documentação do vencedor. Então, reduz de 20 processos de documentação, né, a só um processo de documentação. Com certeza, isso já era importante, já foi uma medida importante. Quando a gente fala de licitação, a gente faz licitação, compra desde papel e caneta até de construção de aeroporto.
né, que está na moda, falando da Copa. Com certeza. Então, quando você está falando de comprar papel e caneta, você analisar a documentação de todos os fabricantes de papel e caneta para depois discutir o preço, se perdia meses comprando isso. Com o pregão, isso conseguiu, um processo licitatório que demorava 6 meses, reduziu para menos de 40. É interessante. Então, foi um grande avanço. Agora, o senhor já falou em alguns assuntos que me trazem algumas perguntas à mente. Por exemplo, quando eu fui pesquisar o assunto das licitações, uma crítica que eu vi relatada frequentemente é a seguinte: olha, essa lei ela já está em vigor há 21 anos. No entanto, os agentes públicos que têm que trabalhar com a lei, até hoje não passaram por um processo de se preparar adequadamente. E isso gera um tipo de distorção, como um rigor muito grande com a parte formal e menos com a técnica. É um tipo de distorção, a ponto, cheguei a ver relato de que a cor de um envelope, onde o papel foi posto para ser entregue, pode fazer com que essa proposta não seja considerada, mesmo que tecnicamente ela fosse muito boa. Isso realmente é um problema, na sua opinião? Com certeza. Isso acontece mesmo? Com certeza. Infelizmente, a lei, quando veio em 93, ela trouxe várias novas regras, mas, infelizmente, ela em nenhum momento falava da necessidade de capacitar previamente as pessoas que vão aplicar a lei, seja a comissão de licitação, seja os gestores de contrato, seja os pregoeiros. Então, realmente, a lei não trouxe essa necessidade de treinamento e acaba ficando ao alvidrio dos chefes a reconhecerem se o subordinado precisa ou não de treinamento. A vontade do chefe de dar ou não treinamento para o subordinado. E o caso que a senhora falou de formalismo exagerado, durante, eu acho que faz mais ou menos uns 5 anos, teve um debate grande sobre a questão do envelope lacrado. No edital de uma licitação, pediram que o envelope fosse lacrado. Chegou na licitação, todo mundo fechou o envelope com cola ou adesivo e entregou. Só um licitante colocou um lacre, que é aquela cera com o símbolo. Aquela cera medieval. Aquela cera quase medieval. E esse mesmo licitante trouxe o dicionário dizendo, isso é lacre, o resto não é lacre. Então a licitação foi prejudicada por conta de um formalismo exagerado. Isso realmente acontece. E distorce todo o propósito da licitação, inclusive. Com certeza. Né? A ideia de buscar a melhor proposta foi parada por uma discussão meramente formal, se o envelope estava fechado ou não. Então, realmente, esse é um problema. A outra crítica... então, antes da gente prosseguir, nessa mudança, reforma que nós estamos vendo, está aqui em tramitação, aqui na casa, há a possibilidade desse problema ser atacado? Nessa reforma que está aqui no Senado Federal, já existe a previsão que quem trabalha a parte de licitações e contratos deve ser treinado. Infelizmente, foi uma abordagem, na nossa opinião, um pouco sutil demais. Ela poderia prever, como na medida provisória lá do pregão previa, a obrigatoriedade do treinamento prévio. Para ser indicado para operar a licitação, você tinha que ser treinado. Já muda muita coisa, né? Isso muda cria uma coercitividade da imposição, com certeza, né? Com certeza. Que infelizmente não veio. Na proposta que está em tramitação na lei, ela prevê que eles têm que ser qualificados e treinados, né? Para aí. Outra pergunta que eu tenho. Nessa pesquisa também notei o seguinte. Se falou muito que a preocupação com o preço tomou uma tal proporção que muitas vezes prejudica a avaliação técnica da proposta. Isso é fato? Na sua experiência de aplicação da lei, isso é fato? E até que ponto essa mudança que está em tramitação aqui no Senado pode ajudar a resolver o problema? De verdade, isso é uma questão que afeta muito, porque você tem alguns tipos de serviços que é muito difícil você avaliar só por preço. Você não vai procurar um advogado porque ele é mais barato. Você vai procurar um advogado porque ele é o melhor na causa. Só trazendo um exemplo, tem vários outros exemplos de diversas áreas. E a lei que está em tramitação aqui já trouxe uma inovação. Ela fala que nesse tipo de serviços técnicos especializados, é obrigatória a licitação por técnica e preço. Então, eu sou obrigado a levar em consideração o parâmetro técnico. Você valoriza o outro parâmetro. Exatamente. Não que antes o técnico não devesse ser levado em consideração, mas ele está posto em pé de igualdade agora. Exatamente. Na verdade, com mais peso ainda, porque a redação da lei prevê que seja 70% técnica, 30% preço. Então, valoriza-se mais a técnica do que o preço, o que nesse tipo de serviço é muito importante. Pode garantir realmente a qualidade. Exatamente. Né? Outra questão, uma lei que já sofreu tanta mudança, como a gente falou na abertura do programa, ela gera muita insegurança jurídica? E a outra pergunta ela abre muita brecha? Porque também ouvi comentários de que há várias maneiras de você driblar
e não está submetido à lei das licitações. O senhor concorda com isso? Concordo em parte. Realmente, a quantidade de mudanças que teve a Lei 8666 tornaram difícil a aplicação. Um servidor público que está num órgão federal, ele tem que sempre acompanhar tanto as novas normas, os novos regulamentos, os novos decretos, as novas instruções normativas dos ministérios que saem a respeito de licitação e as decisões do TCU. Isso torna uma tarefa dificílima estar atualizado com o tema. Então, acontece cenários onde um licitante participou de uma licitação em determinado órgão e é desse jeito, vai em outro órgão e acontece de outro jeito. Gera insegurança. Gera insegurança. Não só isso, eu vou ter que discutir com o pregoeiro para dizer, olha, mas o outro faz assim. A nova lei que saiu semana passada obriga a ser assim. Isso tudo atrasa a licitação, faz demorar mais a licitação. Muitas vezes tem que encarece se voltar... o serviço, com a certeza. obra, né? Tem que se voltar ao judiciário para a licitação conseguir seguir à frente. Isso tudo é um ônus para a administração pública. Para o judiciário também, né? Com certeza. O senhor falou aí, e também um dos pontos que parece que são polêmicos nesse projeto de mudança na lei das licitações é a questão da inversão de fase. O senhor até falou aí de uma medida de 2002, né? Isso. Por que o que é a inversão de fase, apesar do senhor já ter explicado, e por que isso está causando polêmica? Sem problema. A Lei 8666, como eu falei antes, prevê que primeiro se analisa a documentação de todos os licitantes, depois vai se analisar o preço. Numa licitação onde parece 3 licitantes, não tem tanto impacto. Numa licitação onde vêm 50 licitantes, já se começa a criar um empecilho, um atraso muito grande. O pregão foi a única modalidade que previa essa inversão. Eu primeiro analiso o preço, depois a habilitação. Essa nova projeto de lei que está em tramitação no Senado, ele prevê o contrário. Eu primeiro vou analisar o preço. Depois eu vou olhar a habilitação do vencedor, em qualquer modalidade. Faz o que é possível no pregão, em todas as modalidades, estender a todas as modalidades. Da 8666. E mesmo assim é uma discussão que gera polêmica, gera debate? Existem aqueles que discordam desse posicionamento, desse caminho, porque coloca em risco a qualidade da licitação. Por quê? Porque muitas vezes no pregão acontece de um licitante vir abaixar o preço demais e os outros licitantes pararem de correr atrás. Olha, por esse preço eu já não faço mesmo, então eu paro minha disputa. Quando chega lá embaixo, acabou a licitação, vai analisar ele não tinha condições de ganhar, ele não tinha condições de concorrer em primeiro lugar. Então ele veio só para mergulhar e combinou com um amigo dele, um conhecido, para ficar em segundo lugar. Ficou lá em cima, mas ficou em segundo lugar. Então você acabou analisando só a documentação do primeiro. Se tivesse analisado antes, você sabia que ele não poderia participar da licitação. Ele veio, prejudicou o certame e você só descobre isso depois. Então essa é uma crítica de quem se opõe à inversão de fases, que você tem a chance do aventureiro vir, bagunçar o coreto. Realmente. E você só vai descobrir isso mais tarde. Com certeza. Então esse é um aspecto importante mesmo. Isso, significativo. Mas na minha opinião, isso pode ser remediado com a aplicação de punições mais severas pela administração. A lei prevê várias espécies de punição. E quando a gente está falando de uma licitação no pregão, é muito incomum quando isso acontece, vem uma pessoa com preço lá embaixo, pede-se a documentação de habilitação muito e ele longe não manda da média, né, dos outros. Média dos outros preços. Se ele não manda documentação de habilitação ou manda documentação que não atende, muitas vezes o pregoeiro desclassifica, ele chama o segundo, mas não aplica penalidade. Então, essa é uma cultura que a gente tenta imbuir nos pregoeiros. Veio um aventureiro, está atrapalhando a licitação com preço lá embaixo e não pode participar, aplique penalidade. Essa é uma outra questão interessante. O envolvimento que um contratado tem que ter com esse serviço, com esse fornecimento. Isso é bem estudado na lei? Isso é bem aplicado? A nossa lei é eficiente nesse aspecto? Não entendi a pergunta, Tânia. Da questão da seriedade em relação à proposta que faz. O envolvimento responsável nesse sentido. Porque posso propor uma coisa inviável e no meio da feitura da obra eu falo, olha, na verdade esse orçamento foi mal projetado, vamos ter que rever esse contrato, vamos precisar de aditivo. Isso também é uma coisa que dá para impedir que aconteça já logo na seleção das propostas? Acho que o único jeito de impedir isso é a administração se planejar melhor. Infelizmente, a gente não tem, o brasileiro, a cultura administrativa brasileira não tem o hábito de se planejar.
não se planeja uma licitação, vou construir um prédio daqui a 3 anos e começo a planejar hoje como eu vou fazer um projeto, como eu vou acompanhar. Então, eu acabo correndo um projeto correndo, que vai ter erros, ou deve ter erros, e dou um prazo de 25, 30, 45 dias para uma empresa analisar a construção de um prédio de 20 andares, num projetinho. Ela não tem tempo hábil para verificar se todos os itens estão corretos. Então, ela vai de cabeça, confiança na administração, e aí ocorre o problema. No meio da obra fala, está errado, vou ter que mudar, e isso impacta no preço. Isso também gera oportunidade para desvio de recurso? Com esse certeza. tipo de ação? Com certeza, porque pode existir um conluio entre a administração e um licitante e ele saber que aquilo está errado, então ele abaixa o preço mais um pouquinho do que os demais, porque sabe que lá no meio vai ter que parar e é a chance dele ganhar o preço. Então isso acontece e o planejamento ajuda a evitar. Bom, falando em planejamento, outra crítica que eu vi que sequela, aliás, uma explicação era sequela do país ter atravessado uma cultura tão inflacionária por tanto tempo, descolou a nosso hábito do projeto executivo, do melhor planejamento. Há uma preocupação agora na mudança da lei em valorizar esse projeto executivo? Existe. Realmente essa análise é muito precisa. Por diversos motivos a administração parou de planejar ou começou a planejar muito pouco para executar mais rápido. E isso, como a gente não tem mais esse cenário de inflação que existia antigamente, isso está voltando agora na lei. A lei obriga para alguns tipos de execuções de obras e serviços a obrigatoriedade dos 2 projetos. O projeto básico, que eu descrevo de forma mais ou menos como vai ser a execução, como vai ser o serviço, e o projeto executivo, que eu digo como eu vou fazer. Ele é muito mais específico. Ele, além de desenhar o prédio, ele prevê que eu vou ter que fazer o subsolo, fundações de tantos metros e evita uma série de sobressaltos, Exatamente. De medidas de última hora, Isso. que mais uma vez podem abrir a oportunidade de alguma irregularidade na execução de uma Exatamente. obra. Uma irregularidade, um atraso, parar para discutir. Mais um erro. Mais um erro, exatamente. Ou uma obra que você tem que parar pela metade, demolir e começar de novo porque a fundação não sustenta a construção do prédio. Então, é esse tipo de cuidado que esse projeto traz, da exigência do projeto executivo, ajuda a evitar. Nós estamos encerrando o nosso tempo. Então, eu queria convidar o senhor, nesses últimos minutos, que fizesse um balanço do que está em andamento, do que está vindo de mudança, que o senhor acredita que vai acontecer nesse projeto, nesse debate aqui do Senado Federal. Perfeito. Olha, esse projeto traz algumas ideias sensacionais. A gente participou da colaboração desse projeto e algumas ideias nossas foram acolhidas, outras não, mas das ideias que estão no projeto tem umas bem interessantes. Primeiro, ele reduz o número de modalidades de licitação. Antes, ele acaba com o convite, que é uma modalidade que tem muito estigma em cima, que tem grande chance de permitir a corrupção, porque eu convido quem eu quero. Então, ele acaba com o convite, mantendo concorrência, pregão, concurso e leilão. Então, já é um grande avanço. Mérito. Isso, um grande mérito. É uma ideia que a gente já implantou no estado do Maranhão, quando a gente trabalhou lá, e colocaram nesse projeto aqui agora, que acreditamos ser um grande mérito. Trouxe também a figura do sistema de registro de preços permanente, que já existe no estado de Minas Gerais, no Maranhão e em Rondônia agora, que é para comprar materiais pequenos, simples, papel, caneta, lápis. Já vai agilizar de novo. Vai agilizar. Eu vou reduzir o número de licitações que tem que fazer todo ano. E vou poder concentrar nas licitações difíceis, que é construir prédio, construir teatro. E outro ponto Aeroporto. E outro ponto muito significativo é que ele joga a preocupação para os órgãos de controle que fiscalizam as licitações de separar uma obra, quais são os custos e o impacto que aquilo tem. No estado de Rondônia, levou-se 25 anos para construir um teatro, um auditório. Por quê? Porque pararam a licitação. Só que quem mandou para a licitação não pensou no custo que era vigiar aquela estrutura que estava parada, do custo que seria para retomar aquela licitação. Então, essa lei vem com algumas posições e colocar esse ponto de vista para o controle. Olha, se vai parar uma licitação, e quem vai arcar com os custos daqui até lá? Como que vai ficar o cuidado da obra? Então, traz os pontos bem interessantes nesse sentido. Alguma crítica a fazer? A falha dele não ter trazido a obrigatoriedade de treinamento prévio de quem vai aplicar a lei e deixar de fora outras questões de licitação que não estão abarcadas, como a permissão à concessão de serviços públicos, a PPP,
Então, eu ainda o servidor público, ainda como operador de licitações, vai ter que consultar mais de uma lei. Isso, para a gente, eu acho que sempre cria uma confusão, sempre cria um transtorno para o operador. E pela tramitação que o projeto ainda tem pela frente, o senhor acha que é possível reverter alguma dessas questões? Está análise simultaneamente em 3 comissões, né? Então, é possível que nesse meio tempo tenha algumas alterações que possam vir a suprir essas faltas que a gente acredita que a lei tem. Então, temos esperança ainda. Doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, que foi tão esclarecedora sobre o assunto. Obrigado, Tânia. Foi um prazer estar aqui. Para nós também. E a você que nos acompanha, gostaria de agradecer a atenção. Neste Cidadania, nós estivemos conversando sobre as mudanças e até mesmo sobre a lei das licitações. Agradeço sua atenção e convido você a participar do nosso trabalho. Envie suas sugestões ou críticas. Entre em contato conosco pelo telefone 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.